Olá, boa tarde. Vamos começar mais um episódio no Te Vejo na JMJ TV. E hoje nós estamos aqui com o professor Renato Alves. Ele é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Gostaríamos de te agradecer, Renato, pela presença. É um prazer receber você aqui. Amém. Prazer e honra toda minha. E, de fato, estou com muitas expectativas para tudo que nós iremos conversar nesse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão nos ouvindo serão muito, mas muito edificadas em nome de Jesus. E a matéria que o professor Renato está ensinando no Rema aqui em Ipatinga é Realidades da Nova Criação. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a matéria, desse uma abertura aqui para quem vai assistir com a gente. É isso aí, gente. Para mim, antes de mais nada, é uma alegria poder estar aqui na cidade de Ipatinga. Eu creio que essa cidade está acontecendo um avivamento da parte de Deus em relação à palavra da fé. E, como já estamos falando aqui, eu estou no Rema, aqui de Ipatinga, ensinando essa matéria importantíssima, Realidades da Nova Criação. Eu sempre falo que para a gente poder ter acesso às coisas de Deus, a gente só consegue acessar se for por meio do conhecimento, né? O próprio livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, fala sobre isso, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Isaías, capítulo 5, verso 13, também fala a mesma coisa, o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. O que isso significa? Significa que uma pessoa hoje, ela não está perecendo por causa de falta de dinheiro, ela não está perecendo por falta de carro, por falta de apartamento, ou por algum motivo, mas nem mesmo, pasmem, por causa do diabo. O povo está perecendo literalmente por falta de conhecimento. Eu gosto de uma tradução da NVT, Nova Versão Transformadora. Esse versículo traz um sentido, um significado muito importante para nós. Preste atenção nisso. Ele diz, o meu povo perece porque não me conhece. Em Isaías capítulo 5, verso 13 diz, o meu povo também está sendo levado cativo porque não me conhece. Veja que o povo que não conhece o seu Deus, ele de fato não vai experimentar de Deus. Eu gosto muito de aprofundar sobre esse assunto porque eu consigo saber quem eu sou, não por aquilo que as pessoas dizem que eu sou, mas a partir do momento que eu conheço quem me criou, é que eu entendo de verdade quem eu sou e quem eu fui criado para ser. Veja, se a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1, no verso 26, que façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, então significa que eu e você, nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Sim. Só que tem um detalhe nisso. Então, se Deus me criou conforme a sua imagem e semelhança, como é que eu descubro quem eu sou? Buscando em outras coisas ou buscando conhecer quem Ele é? Nossa. Então, é sabendo quem Deus é que eu entendo quem eu sou. Oh, aleluia. Entende isso? Por isso que a Bíblia está falando que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Na NVT já diz, porque não me conhece. Daniel, no capítulo 11, verso de número 32, diz assim, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Veja que pessoas fracas e pessoas inativas, o problema está completamente em não saber quem Deus é. Porque a partir do momento que você entende quem é o seu pai, você vai conseguir manifestar ele como filho. Então, é baseado nisso que nós temos que entender que está a essência da matéria, realidades da nova criação. Eu conheço a Deus e à medida que eu prossigo em conhecer a Deus, prossigo conhecer ao Senhor, logo eu começo a entender quem eu sou. Por quê? Porque se Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele como espírito, então quer dizer que se Deus é espírito, eu também sou espírito. E se eu sou espírito, eu carrego atributos como o meu pai tem. E aí, quando eu entendo essas bases, eu consigo fluir na terra de acordo com a vontade dele para a minha vida. Eu não tenho a capacidade de fato, estabelecer para a minha vida o que eu quero. Mas eu tenho a capacidade de conhecer por meio das Escrituras aquilo que Deus diz ao meu respeito. Muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que de fato poderiam viver, ou no seu 100% de potencial, e poderiam estar andando como uma Ferrari, mas estão andando como um Fusquinha. Por quê? Porque elas estão buscando nas coisas a sua identidade, quando na realidade a sua identidade está completamente intrínseca e baseada em um Deus todo-poderoso, que criou o homem um pouco menor do que ele, e de glória e de honra o coroaste. Nossa, é forte. É forte o Brasil. Pastor Renato, qual a importância da realidade da nova criação?
Bom, Josi, eu sempre costumo dizer que a gente precisa ser bíblico, né? A gente precisa, de fato, ir para a doutrina, para as escrituras. E existem determinados assuntos nas escrituras que é falado em poucas vezes, mas aquilo que é muito falado, então significa que sai do âmbito de informação, passando para o âmbito de ênfase. Ou seja, aquilo que Deus muito fala, nós muito precisamos entender e procurar entender, saber, para que a gente possa experimentar. Tudo que Deus deixa disponível e tudo que Deus nos ensina, o intuito dele não é que a gente acate isso como informação. Deus quer que nós tenhamos uma experiência por meio do conhecimento praticado da sua palavra. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17, dando ênfase a esse assunto, onde ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Então veja que depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que teve uma grande revelação da parte do Senhor, de acordo com o Evangelho da Graça. Esse homem escreveu praticamente 70% do Novo Testamento, tinha um conhecimento vasto da lei, mas porque ele conheceu a sublimidade e a grandeza de Cristo, ele considerou todas as demais coisas como esterco. E agora ele vem nos ensinando nessas verdades que diz respeito às nossas vidas, verdades essas que nós podemos considerar como verdade posicional, aonde a gente experimenta de uma posição que ele nos colocou, mas existe uma verdade também vital, ou seja, aquilo que nós podemos experimentar dessa nova realidade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se alguém está em Cristo, esse alguém que está em Cristo, é importante a gente entender que são aquelas pessoas que creem no sacrifício de Jesus, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. De acordo com Romanos, no capítulo de número 10, no verso 8, Paulo vem enfatizando isso. Ele diz: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele fala: se confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, seja, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então veja que uma pessoa que aceita e crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, mediante a graça de Deus, essa pessoa ela é considerada biblicamente por Deus como a nova criação. Ou seja, instantaneamente aquela pessoa se torna novinha em folha. Ou seja, o passado ficou para trás. E eis que agora existe uma nova história sendo escrita a partir do momento que ela tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dando ênfase para nós. Deus, ele deseja para a humanidade, ele deseja para todos, no plural, no hebraico, no aramaico, no latim, não importa, todos é todos, sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Deus sempre quis ser pai. E Deus sempre quis ter filhos. E o fato de Jesus Cristo ter vindo na Terra é exatamente para cumprir esse plano perfeito de Deus. Ou seja, colocar o homem na posição do qual ele jamais deveria ter saído. Posição essa, que é uma ênfase que a gente traz muito dentro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que independe dos 5 dons ministeriais. Eu estou falando de uma posição de filho, de filiação. Ou seja, essa identidade aonde você pode abrir a boca e chamar Deus de pai, mas é um lugar também aonde você escuta o seu pai te chamando de filho, aonde você tem legalidade para poder, de fato, orar e ter a resposta das suas orações. Um pai que te guarda, um pai que te supre, um pai que não te deixa faltar absolutamente nada, um pai que tem prazer na sua vida, porque o eco daquilo que nós vemos acontecendo na vida de Jesus é o que nós precisamos entender que Deus também pensa ao nosso respeito. Por um exemplo, a gente vê Jesus Cristo, depois de ter passado pelo batismo de João Batista, uma pomba, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba pousa sobre ele, e aí depois disso Jesus escuta uma voz, um brado do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, aonde Deus tem prazer? Na religião? Não. Deus tem prazer na vida dos filhos. Tem um relacionamento. Deus, exatamente, porque é justamente isso que Jesus Cristo veio fazer, restaurar aquilo que o homem perdeu de principal, ou seja, o relacionamento com Deus.
Somente os filhos é que têm um relacionamento perfeito com o seu pai. E Deus só poderia fazer isso. Ou seja, trazer e aproximar o homem, reconectar o homem nele mesmo a partir da obra que ele realizou. E não que o homem, naturalmente falando, fora dele pode fazer. Um exemplo disso, Efésios capítulo 2, verso 8, deixa isso muito claro, dizendo que pela graça é que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, pela graça é que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, o que não vem de vós? Nem a graça, nem a fé. Ou seja, tudo partiu de Deus. A graça é uma livre, espontânea iniciativa de Deus em direção ao homem, mesmo que ele não mereça. A fé, nós sabemos que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a partir do momento que eu tenho contato com a palavra, fé é gerada no meu coração para poder receber e acessar aquilo que a graça já deixou disponível. Agora ele diz, isso não vem de obras, ou seja, não é por meio das obras da lei, não é por meio de obras de homens, pelo contrário, é crer na obra redentiva daquilo que o próprio Deus da graça realizou ao nosso respeito. Eu sempre falo e aprendi que tudo que começa no homem é lei, mas tudo que começa em Deus é graça. Ninguém poderia se aproximar de Deus novamente se não fosse pelo escape, se não fosse pela provisão, se não fosse pelo seu amor e pela sua livre e espontânea iniciativa diante do homem, por meio da graça, para nos alcançar e nos colocar novamente nele. Foi exatamente isso que Jesus falou com o nosso querido Filipe, um discípulo daquela época. Filipe chegou para Jesus e falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, há tanto tempo tenho estado contigo, Filipe. Quem vem a mim vê o Pai. E Jesus logo fala na sequência, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não falou assim, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Vai é diferente de vem. Ou seja, vai é como se ele estivesse apontando para um outro caminho. Mas quando ele diz vem, ele está falando, você precisa passar por mim. Eu sou a porta desse pasto. Quem passa por essa porta encontrará um lugar de descanso. Foi exatamente o que Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Ou seja, existe um ensino, uma doutrina da parte de Deus, uma sã doutrina, que nos traz novamente para esse lugar onde nós podemos crer, onde nós podemos receber da parte da graça e nos tornarmos uma nova criação. Para quê? Para que a gente possa viver o novo estilo de vida sempre idealizado por Deus. Deus se interessa que a gente viva o novo todos os dias. E o novo todos os dias, muitas vezes as pessoas tentam mistificar, achando que a partir de uma conferência que nós vamos viver o novo, sim, ela pode acrescentar, mas o novo de Deus está a partir do momento que nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida, a partir do momento que a gente vai alimentando ela, a gente vai entendendo ela, nós passamos a praticar essa nova vida, então pronto, estamos vivendo o novo de Deus todos os dias. Então essa matéria, ela expande para essa nova realidade. Existia uma realidade antiga, uma realidade que hoje não nos pertence mais, mas agora existe uma realidade nova, estabelecida por Deus, para que a gente possa viver de uma forma sobrenatural e extraordinária na face da terra, vivendo como mais do que vencedores, tendo tudo sempre ampla suficiência, desfrutando de uma vida que Jesus Cristo veio conquistar para nós. Em João 10:10 faz parte também dessa vida, onde ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E aí, se nós formos olhar a tipologia dessa palavra no grego, a palavra vida significa zoe. A palavra zoe quer dizer a própria vida de Deus. Ele está falando assim, eu vim trazer para vocês novamente o que vocês um dia perderam lá no Éden, um homem chamado Adão. Eu vim trazer a vida de Deus, a própria vida de Deus, mas eu não vim trazer ela de qualquer maneira. Eu vim trazer ela em abundância. Ou seja, vocês são supridos por essa vida em abundância. Uma vida de abundância onde não existe limitações para nós. Onde para esse que é nascido de novo, tudo é
possível. Aonde para esse que é nascido de novo não existe orfandade. Pelo contrário, ele tem um pai. Ele foi adotado. Ele é chamado de filho. Ou seja, é nisso que se expande a nova criação. E Deus, através dessa nova vida, ele quer fazer de mim e de você um outdoor dele aqui na terra. Ele quer aparecer para as pessoas através de nós. Não por meio de uma religião, não por meio daquilo que o homem pode inventar, mas por meio daquilo que Deus idealizou para todos nós, através da realidade da nova criação. Professor Renato, no Antigo Testamento haviam filhos de Deus? Bom, se a gente considerar, né, as Escrituras e o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, em Gênesis, na criação perfeita de Deus, que nós vemos em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 31, sim, tinha um filho chamado Adão. Tanto é que em Lucas fala sobre isso no capítulo 3, verso de número 38. Adão, filho de Deus. Mas depois que Adão pecou, ele perdeu essa natureza divina, ele perdeu essa comunhão com Deus. É tão interessante isso, para você ter ideia, Josi, que depois que Adão peca, ele se esconde. E aí Deus vai procurar Adão e fala com Adão: aonde você está, Adão? Ou seja, isso mostra, e a gente pode parar para pensar no que é bom, que Deus estava procurando Adão não de forma externa, mas Deus estava procurando Adão nele mesmo, e já não encontrava mais. Isaías diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então Adão de fato se desconectou completamente de Deus. Posterior a isso, Adão começou a se multiplicar, mas não mais de acordo com essa natureza de filho. Pelo contrário, uma natureza de pecador. Tanto é que se fez necessário, de fato, que Deus enviasse Jesus Cristo para poder resgatar a humanidade, porque se já houvesse filho, Jesus não precisaria ter vindo. Agora, o que prova que não tinha, de fato, filhos no Antigo Testamento é o que a gente vê, o que está escrito em João, no capítulo 3, verso 16, talvez um dos versículos mais lidos pelos cristãos, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, Josi, unigênito, ou seja, único. Se deu o filho único, significa que não tinha filho na terra. Jesus veio em um mundo de trevas e como filho, ele brilhou como uma luz. A Bíblia diz que ele veio como um único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então a Bíblia está afirmando que é o Filho Jesus Cristo, por meio da sua obra redentora, é que poderia dar vida eterna novamente para o homem. Que vida eterna é essa? Vida eterna é essa que Deus sempre planejou para o homem desde a criação, desde o princípio, antes do pecado de Adão. Tanto é interessante isso, que se nós pararmos para pensar, depois que Adão come do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ver que Adão ainda viveu, José, 930 anos. É muito tempo de vida ou não? Tempo. É muito tempo. Agora, o que é 930 anos comparado com a vida eterna que Deus criou o homem para ser e viver? Não passa de uma poeira. Não é assim? Então pronto, Jesus veio trazer para o homem aquilo que ele havia perdido no Éden. Essa vida eterna, essa vida em abundância. E nós percebemos que existem vários textos bíblicos provando sobre isso. Por exemplo, lá em João, no capítulo 1, no verso de número 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, peraí, se diz que ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus, significa que eles não eram. Tá entendendo isso? Então significa que eu e você precisamos olhar para as Escrituras dentro dessa perspectiva de que o homem não tinha vida e que Jesus veio dar, e essa vida eterna, uma vez que o homem recebe, é que dá para ele o poder de se tornar filho de Deus. E aí, a partir do momento em que uma pessoa é filha de Deus, é que ela vai desfrutar daquilo que pertence ao seu pai. Eu vou ter que falar isso. Isso é importante. Jesus, ele poderia ter vindo como um pai, não é assim? Ele poderia ter vindo aqui mostrando, de fato, como um pai, mas Jesus veio como filho. Por que que ele veio como filho? Porque Deus sempre quis ser visto através dos filhos. Sempre foi o propósito de Deus ser enxergado em nós. Deus nunca quis ser visto nele mesmo, a não ser através daquele cujo qual ele criou como coroa da criação, que são os seus filhos. Então Jesus, de fato, ele veio, demonstrou que é filho, e aí quando você vai olhar para a vida de Jesus como filho, ele não era desamparado. Jesus não tinha necessidade.
Jesus não tinha esse senso de orfandade. Pelo contrário, Jesus o tempo todo, como filho, ele viveu e experimentou de uma comunhão perfeita com o Pai. Isso mostrava, de fato, em Cristo, nós vemos a base daquilo que é plano original e perfeito da parte de Deus. Jesus mostra para nós qual foi sempre a ideia de Deus desde o princípio. E a gente precisa parar para entender sobre isso. Jesus, Josi, ele nunca foi o plano B de Deus. Ele sempre foi o plano A. O que prova isso é a própria Escritura em João capítulo 1, verso 1. Diz que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Agora para pensar. O que é a palavra verbo? A palavra verbo no grego é a palavra logos, que também tem um sentido de palavra ideia. Ou seja, Jesus no princípio era a ideia de Deus. Ele era a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora, quando a gente vê que tudo foi feito por intermédio dele, significa que até o homem chamado Adão, quando ele foi criado, Deus tinha na cabeça o próprio Logos. Ele tinha na cabeça o próprio Jesus, a própria palavra. Então Adão era para ser exatamente como Jesus é. Agora, quando Adão se perde, o que Deus faz? Manda aquilo que é original para que a gente pudesse ter nele o exemplo de que é o plano de Deus original para a humanidade. Ou seja, aí Jesus veio mostrando de fato o quê? O que é ter comunhão com o Pai. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então significa que Deus planejou que o Filho representasse na terra para estabelecer aquilo que é uma verdade no céu, aqui entre os homens. Então Deus sempre quis que o homem fosse influenciado por ele, para que a terra fosse governado por Deus, mas através dos filhos. Tanto é que você vê, não apenas isso, você vê o próprio Jesus Cristo exercendo governo em todas as áreas da sua vida. Você vê Jesus exercendo governo em relação à natureza, você vê Jesus multiplicando pães e peixes, você vê Jesus andando sobre as águas, você vê Jesus fazendo tantas coisas, e as pessoas acham isso incrível. Mas de fato, o que Jesus estava fazendo? Exercendo o homem original. Lembrando que Jesus nunca pecou. Nenhum dolo foi encontrado na sua boca. Ninguém poderia olhar para Jesus e acusá-lo de alguma coisa, a não ser de forma injusta e mentirosa, como eles fizeram. Mas, de fato, da parte dele, nenhum engano foi encontrado, nenhum pecado foi encontrado. Ninguém tinha o poder de tocar em Jesus. Por quê? Porque ele andava como filho. Ele andava como uma justiça de Deus na terra. Então, o fato dele andar dessa forma fazia com que Jesus fluísse, de fato, na sua identidade. Então, quando a gente entende que Jesus o tempo todo mostrou o que ele falava o tempo todo, eu só faço na terra aquilo que eu vejo meu Pai fazer, é onde o Pai faz, no céu. Então, tudo que Jesus estabelecia como filho era aquilo que ele via de influência do seu próprio Pai. Então, como é que Jesus se conhecia? Quando ele entendia quem o Pai dele era. E aí fazia com que ele andasse na terra, não de forma perdida, não de uma forma tateando, para poder encontrar, não. Jesus sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não fica perdido na terra. Você não busca nas pessoas uma resposta para você. Você não cria uma dependência em outros. Você não vive no vitimismo. Pelo contrário. E você também nem aceita com que nada venha te rotular. Por quê? Porque você sabe quem você é, o que você tem e o que você pode no seu Pai. Então, quando você entende que seu Pai fala para você, você é filho, a única coisa que você precisa fazer é assumir isso. Quando seu Pai diz, você é abençoado, a única coisa que você precisa entender, eu assumo isso. Quando seu Pai diz, você pode, creia. Quando seu Pai fala, você precisa se identificar e fala, meu Pai é que me criou, meu Pai é que sabe como eu funciono, meu Pai é que sabe do meu potencial, então a única coisa que eu vou fazer é assumir essa identidade. Oh, glória! Oh, aleluia! Ontem o Jackson chegou, me mandou uma mensagem, Josi, estou saindo aqui de Marliele. Aí eu falei, meu amor, Deus te abençoe, te proteja. Aliás, você já é abençoado, já é protegido. Aí eu lembrei da sua aula. É isso aí. Falando, vou fazer uma oração aqui, porque ele está vindo. A gente tem esse costume, né? Muitas coisas que nós aprendemos foi pelo tradicionalismo.
né? E a gente fica o tempo todo falando, ai Deus, manda anjo para poder me guardar. Isso. Mas na verdade eu sempre gosto de usar o exemplo, né? Como um presidente dos Estados Unidos que tem filhos. Por acaso os filhos precisam pedir para mandar um guarda para poder guardá-los nas ruas? Claro que não, o pai já sabe da responsabilidade dele, vai lá e envia, mesmo que o filho não peça, né? Então assim também nós sabemos que por onde nós andarmos, o Senhor nos guarda, né? A Bíblia fala de forma muito clara sobre isso, que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Então o diabo não tem mais poder de tocar nas nossas vidas, uma vez que a gente está andando de acordo com a nossa identidade. Identidade é tão importante, esse assunto sobre realidades é tão importante, que ela até mesmo nos livra da tentação. Quer um exemplo disso? Mais uma vez, Lucas capítulo 4 vai falar sobre isso, né? Em Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3 também fala. Você vê ali Jesus saindo do batismo de João Batista e ele ouviu um brado do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja que Deus fez o que para Jesus? Ele deu um elogio. Deus elogiou Jesus, falando, ei, o seu estilo, o que você representa é que me agrada. E aí depois disso o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Quando chega no deserto, o tentador, que não é Deus, mas é o diabo, porque Deus não tenta ninguém com o mal e nem pelo mal mesmo ele é tentado, pelo contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Jesus no deserto, isso fala lá em Tiago capítulo 1, verso 13, mas aí chega Jesus no deserto e o tentador chega para ele e diz, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães, ou seja, em pão. Por quê? Porque muitas pessoas, quando a gente vai conversar sobre esse texto, Josi, eles acham que Jesus estava sendo tentado na sua necessidade, mas não era. Veja o que o Tinhoso falou. Se tu és filho de Deus. Então ele estava pegando na identidade. Então quando alguém não tem firmeza na sua identidade, ela é uma presa fácil. Ela é uma pessoa que está completamente exposta a todo tipo de voz que tenta rotular, da circunstância, da falta, talvez o fruto do meio, porque viveu em uma família onde as pessoas não deram certo, onde as pessoas não conseguiram alcançar, onde as pessoas de fato não conseguiram saber da sua própria identidade, e aí cresce com aquela mentalidade, até que vem a palavra e nos instrui, mostrando para nós quem nós somos de fato em Cristo Jesus. Quando a gente entende, Josi, quem nós somos, a gente nunca mais vai querer viver abaixo disso. Você nunca mais vai aceitar uma palavra de derrota em relação à sua vida. Você nunca mais vai aceitar uma palavra de derrota em relação ao seu casamento. Você nunca mais vai aceitar uma palavra de derrota em relação à sua empresa. Você não vai mais se acostumar com o que é ruim, com aquilo que está fora do propósito de Deus. Pelo contrário, você vai o tempo todo se permanecer posicionado nessa verdade. Por quê? Porque é isso que Deus diz ao nosso respeito. Então, o que Deus fala ao meu respeito é e ponto final. Eu não vou flertar com o diabo. Eu não vou negociar com ninguém o que Deus diz sobre mim através de Cristo Jesus. Na verdade, o texto que eu gosto de entrar e introduzir o que a Josi falou aí, está lá em Mateus, capítulo 6, né? Onde Jesus fala para não andar ansioso por coisa alguma. Né? E aí ele fala assim, olha, preste atenção nos pássaros. Eles não trabalham, eles não tecem, mas mesmo assim, eles não têm necessidade. Deus cuida deles. Aí ele fala, olha os lírios do campo. Nem o rei Salomão se vestiu com tamanho esplendor. Agora, por que Jesus envolve o rei Salomão nessa conversa? Isso que é o principal ponto para a gente poder entender. Quem era Salomão no Antigo Testamento? Aí você vai ver que Salomão chega diante de Deus, conversa com Deus, e Deus fala com Salomão, Salomão, me pede o que você precisa. Ele falou, Senhor, eu te peço sabedoria. Aí Deus falou com ele, Salomão, porque você pediu sabedoria, eu te darei as demais coisas. Então, Deus deu a Salomão uma sabedoria para governar. Deus não dá nada sem propósito. Com isso, a sabedoria de Salomão foi o suficiente para poder também se expressar de forma material. Tanto é que ele possuía muitas riquezas. Agora, quem era Salomão no Antigo Testamento? Era filho? Não, porque Salomão veio posterior, depois do pecado de Adão. E mesmo sendo servo, Salomão tinha todo o suprimento do seu Senhor. Então você vê que na Antiga Aliança o relacionamento do povo com Deus era um relacionamento de servo para patrão e não de filho para pai. Agora presta atenção no que Jesus falou. Ele falou assim, nem os lírios do campo,
nem Salomão se veste como os lírios do campo. Então ele está mostrando que mesmo os servos da antiga aliança, Deus como Senhor e como uma analogia patrão, não deixava faltar nada. Agora Jesus está falando, quanto mais vós que sois filhos. Vamos lá, trazer para o nosso exemplo no cotidiano. Eu tenho um cachorrinho chamado Marley. Todos os dias que eu acordo pela manhã, eu coloco ração e água para ele. É um animal. Ele não me pede nada. E eu, como dono e senhor, vou lá e supro ele. Agora, imagina no momento que eu tiver meu filho. Você acha que meu filho vai precisar abrir a boca para me pedir alguma coisa, sendo que eu, como um pai, que já sou responsável por um animal, eu também não faria melhor para o meu filho? A mesma coisa é o que Deus está falando na nova aliança, é o que Jesus está nos ensinando. Se Deus, que foi um Deus na antiga aliança, que supriu os seus servos, que ainda não tinha sua natureza transformada, porque Jesus não havia vindo, nem morrido e nem ressuscitado, ele está falando, imagina agora aqueles que nasceram de novo e que se tornaram filhos. Você acha que seu pai não te supre? Ou seja, vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Se eu, como um homem natural, naturalmente falando, faço a minha parte, você acha que o meu pai, que é muito mais responsável, não faria? Espiritual? Então você vê que existe um paralelo desse Antigo Testamento para esse Novo Testamento, a condição do Antigo Testamento, a condição do Novo Testamento. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele traz um paralelo ainda mais intenso sobre isso, falando no versículo, em Lucas capítulo 7, versículo de número 28, ele diz, e eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Peraí, vamos parar para pensar um pouco. Agora nós falamos sobre Salomão, agora vamos para João Batista. Quem foi João Batista? Quantos milagres que João Batista fez e que está descrito na Bíblia? Nenhum. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Messias. João Batista ele é considerado até mesmo como o último profeta do Antigo Testamento. Era aquele que não tinha nascido de novo, mais uma vez, porque Jesus não morreu e nem ressuscitou, mas aquele que cria na palavra, na lei, nos profetas, e que estava obedecendo, que era uma forma também de ser considerado um homem de fé naquela época. E aí João Batista não era nascido de novo, e aí Jesus está falando que antes de João Batista, ninguém é maior do que ele, nascido de mulher. Agora, para pensar, tirando aí Adão, que foi um nascimento onde o próprio Deus soprou sobre ele, e aí Jesus, que foi um nascimento concebido pelo Espírito Santo, a gente tira os dois. Agora, vamos lá, Abraão, quem foi Abraão nas Escrituras? Um grande homem de Deus. Coloca Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Elias, Jeremias e tantos outros profetas e tantos grandes homens que fizeram grandes milagres. E aí você chega para João Batista, que não fez milagre nenhum. Jesus está falando, ei, João Batista é muito maior do que todos eles. Agora tem um detalhe, o menor no reino é maior do que João Batista. Por que o menor no reino é maior do que João Batista? Porque o menor no reino tem algo que João Batista não tinha, que era o quê? O espírito recriado. Nossa. O espírito recriado hoje na nova aliança faz com que a nossa condição seja uma condição superior que a do pessoal do Antigo Testamento. Agora, tem muitas pessoas que falam assim, quando eu for para o céu, chegando lá, eu vou perguntar assim, Davi, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Né? Sansão, o que é ter a força sobrenatural na terra? Salomão, o que é ter sabedoria? Imagina esses homens olhando para esse menor que é nascido de novo e perguntando, olha, foi maravilhoso ser um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que é um homem tendo o próprio coração de Deus? Nossa. O que é o homem tendo a própria sabedoria de Deus habitando dentro, que é o próprio Espírito Santo? O que é o homem ter a força da graça de forma multiplicada sobre a sua vida? Então, muitas vezes as pessoas querem se identificar com os personagens do Antigo Testamento, ainda que seja lícito nós tirarmos algumas características, mas não se compara a superioridade da nossa condição hoje, como nascidos de novo, com o pessoal da Antiga Aliança. Por quê? Porque Jesus nos trouxe uma condição onde nós não somos mais servos, apenas apesar de fazer parte, mas nós somos principalmente filhos. Por que filhos? Porque depois da redenção de Cristo Jesus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
A palavra filho do seu amor aparece em Colossenses 1,13. Por quê? Porque nós fomos tirados de um império de trevas, onde eram tratados como escravos. Mas agora, no reino do filho do seu amor, nós não somos mais tratados, Josi, como escravo, mas como família. Nós fazemos parte de uma família real. Corre nas nossas veias agora o sangue da realeza. Nós estamos assentados à mesa, juntamente com o nosso Pai. Pastor, mas essa matéria é maravilhosa. Sim. Como você falou, né? Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, não tem quem nos segure. Amém. Não é? Coisa linda, né? Professor, fala pra gente agora, por que se deu a necessidade de uma nova criação? Josi, essa é uma boa e ótima pergunta. A gente precisa responder tudo pelas Escrituras, né? A gente, de fato, tem a Bíblia, a palavra, como base de todas as nossas respostas, que é a sã doutrina de Cristo. E é interessante que Jesus Cristo foi conversar com um homem chamado Nicodemos. E aí essa palavra necessidade aparece dentro desse texto, né? Ele fala, olha, necessário vos é nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu vos dizer que necessário vos é nascer de novo. Eu sempre pergunto para as pessoas e falo, o que é necessário para nós termos uma boa vida? Comer, beber, ter vestimentas, uma casa, um veículo de condução, alguma coisa do tipo. Isso é necessário para a vida humana. Agora, Jesus está mostrando que para experimentar do reino de Deus, para ter comunhão novamente com Deus, é necessário nascer de novo. Agora, o porquê se fez necessário nascer de novo, como você acabou mesmo de fazer essa pergunta para mim? Porque a própria Escritura vai deixar isso muito claro para nós. Após o pecado de Adão, nós sabemos que os homens também passaram a ficar vulneráveis ao pecado. Tanto é que nós vemos isso a partir do momento que Adão peca, o pecado entra no mundo. E porque o pecado entra no mundo, nós vemos lá em Romanos capítulo 5, verso 12, trazendo essa clareza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então observe que essa morte que passou a todos os homens diz respeito aos homens a partir do momento que eles nascem, chega na sua idade da razão, eles decidem pelo seu livre arbítrio, espontânea vontade, de cometer o que é errado, tendo consciência do que é errado. E aí sim, essa pessoa peca e passa a ter a necessidade de nascer de novo, passa a ter a necessidade de voltar para o reino de Deus, ou seja, ter a necessidade da salvação. É importante isso, por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23 fala sobre isso. E no capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a humanidade passou a estar debaixo de um problema incrível, grande, mas nada que pegou Deus de surpresa e que Deus não pudesse resolver mediante a sua sabedoria e graça. Então, se fez necessário a salvação pelo fato da condição em que o homem se encontra. Isso é importante, Josi, por quê? Porque o Deus da Bíblia que nós cremos, ele nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é para todo sempre. A questão é que quem mudou no processo da história da humanidade não foi Deus, foi o próprio homem. Um homem que pelo seu livre-arbítrio decidiu pecar e porque pecou, perdeu a vida de Deus. E agora Deus, por meio de Gênesis até em Apocalipse, deixa registrado para nós o plano da redenção. Plano esse que eu costumo até dizer que a Bíblia ela fala de 4 principais assuntos. O primeiro assunto, criação, que é o que nós estamos estudando no Rema. O segundo assunto, queda. Depois, redenção. E após redenção, a glorificação. Então nós vamos considerar toda a Escritura como uma revelação progressiva de Deus. Ou seja, Deus mostra para todos nós, os seus filhos, os cristãos, por meio das Escrituras, como é que ele resolveu o problema da condição da natureza do homem. Deus não poderia fazer isso vindo como Deus, porque senão Deus quebraria os princípios que ele mesmo estabeleceu, porque tudo que ele fez, ele determinou também na terra para que o homem pudesse executar e fazer. Então, se o homem perdeu, Deus é que deveria recuperar, não como Deus,
mas se fazendo homem. Foi o que Deus fez e de fato propôs para que uma pessoa da Trindade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, decidisse se fazer carne. Filipenses capítulo 2, no verso de número 8, diz que mesmo ele sendo Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, ele abriu mão da sua glória, assumindo a posição de servo, de homem. Agora veja isso, gente, isso é poderoso. Que amor é esse? Um Deus que criou céu e terra, e Deus esse que eu estou dizendo, a palavra, o verbo, tudo que existe, Josi, o universo, ele é até mesmo sustentado pela palavra de Deus. Esse Deus que detém todo o conhecimento, que é o próprio conhecimento, que detém todo o poder, que é o próprio poder, que tem toda a onisciência, porque ele é onisciente, esse Deus decidiu assumir um corpo de carne. Preste atenção. É poderoso os milagres que Jesus fez. Mas agora, um dos maiores milagres que a gente vê é um Deus assumir um corpo de carne. E não é só milagre, é até mesmo uma humilhação. Sim. Porque por mais que a gente olhe para a cruz e a gente vê o que Jesus passou naquele lugar, fisicamente falando, o aspecto espiritual está por detrás também, mas o corpo de carne era uma humilhação. Por quê? Porque foi o próprio Jesus, ou seja, a palavra, o próprio Deus, é que criou um corpo de carne. E agora decidir assumir um corpo de carne? Ou seja, a própria Escritura diz que sacrifício não quisestes, antes um corpo me formastes. Ou seja, Jesus precisou, a palavra, José, precisou nascer por amor à humanidade. Ele teve que abrir mão da sua glória. Eles nunca se separaram em nenhum momento. Mas agora Jesus decidiu, a palavra decidiu assumir um corpo de carne, para que nesse corpo de carne ele pudesse novamente fazer um sacrifício, para que através desse sacrifício ele pudesse trazer um homem de volta para o seio do Pai. Tanto é que nós vemos o próprio João Batista falando sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, ele sabia que esse corpo era um corpo de sacrifício. Ele precisou nascer, ele precisou ser amamentado, ele precisou ser cuidado pela sua mãe, ele precisou aprender. Imagina um Deus que todo o conhecimento precisando aprender. A gente tem que entender isso, porque ele se fez homem. E a gente não tem que mistificar isso. Ele se fez homem literalmente. Ele veio em carne. E aí ele precisou estudar, ele precisou trabalhar, ele precisou ser como eu em você. O que isso significa? Ele precisou se identificar com a minha e com a sua condição. Somente assim ele seria o sacrifício perfeito, porque foi um homem que perdeu a posição, que perdeu a comunhão, que perdeu o relacionamento. Agora um homem é que deveria, de fato, restaurar tudo isso. E Deus não veio na terra de uma forma ilegal, ou seja, pisando e já acabando com tudo. Não. Ele veio como um homem. E como é que um homem vem ao mundo? Por meio de um nascimento. Jesus cresceu diante de Deus e dos homens em graça e em sabedoria. E a cada passo que ele dava, e a cada momento que ele vivia, Jesus se aproximava do ápice do plano de Deus, ou seja, do que nós chamamos de redenção. Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Ele veio resgatar o mundo. Do quê? De um problema aparente? De uma situação de dívida? De uma situação talvez de sentimentalismo? Não. O pior problema do homem não era esse. O problema do homem era a sua essência, a sua natureza pecaminosa. E Jesus veio resolver a natureza do homem. E para que isso pudesse acontecer, só havia uma forma disso acontecer. Ele aceitando ser o sacrifício do próprio Deus. É interessante isso, Josi, porque se nós pararmos para pensar, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai falar sobre isso, que ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, Jesus é uma provisão de Deus que partiu dele mesmo para reconciliar eu e você, nós, nele, a partir de Cristo.
Ou seja, Jesus de fato era esse sacrifício sendo oferecido à humanidade. E aí quando a gente para um pouquinho para pensar sobre sacrifício, e fazendo um paralelo bem rápido, nós vemos que esse sacrifício já tinha acontecido no Éden. Depois que o homem peca, ele tentou cozer o seu corpo com folhas de figueira porque percebeu que estava nu. Deus não aceitou as folhas de figueira, ou seja, a justiça própria do homem. E Deus foi lá e vestiu o homem com peles de um animal. Agora, se ele vestiu o homem com pele de animal, significa que o animal precisou morrer. O inocente morrendo no lugar do pecador ou do culpado. E aí, ali, nós encontramos a legalidade que Deus tinha para poder realizar a redenção na terra. E Deus faz uma promessa também no Éden, dizendo para a serpente que nasceria uma semente do ventre de uma mulher. E ele esmagaria a cabeça da serpente. Nossa. E aí toda essa promessa, todo esse processo começa a se desenrolar na revelação bíblica. E aí nós vemos todo o cumprimento e a chegada desse momento. A Bíblia diz que todos Gálatas capítulo 4, verso 4, né, nós sabemos que os tempos já estavam prontos para receber Jesus. E quando Jesus veio, ele veio em um tempo específico, um tempo em que Deus determinou para que ele pudesse, de fato, nos trazer de volta para o lugar do qual nós jamais deveríamos ter saído. E aí você vê um Jesus que a cada vez que ele avançava, a cada vez que a idade avançava, ele já estava ciente, plenamente consciente de que o sacrifício chegaria. Uma vez, ele conversando com Pedro, Pedro tem a revelação de que ele era o Messias, o Filho de Deus. E aí, quem revelou isso a Pedro, Jesus mesmo disse que não foi carne nem sangue, foi o Pai. E daqui a pouco esse próprio apóstolo Pedro, o discípulo naquela época também, dá um ouvido, ou seja, acaba escutando uma influência negativa, dizendo para Jesus, ou respondendo o que ele tinha acabado de falar. Ou seja, ele tinha falado que ia passar por um momento de cruz. Pedro, influenciado por um outro espírito, disse: não deixe com que isso te aconteça. Jesus falou para Pedro: Pedro, você não cogita das coisas de Deus. Primeiro ele falou que, na verdade, com Pedro ele diz: arreda-te, Satanás. Nossa. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim a dos homens. Jesus não perdeu o foco dele, José. Jesus não perdeu nenhum minuto o foco do propósito que ele veio fazer na terra, ou do que ele precisaria realizar. E aí nós vemos que chega o momento do Getsêmani, onde Jesus chama os discípulos para poder orar, e no momento que ele vai orar, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor que está onde? Nos céus. Agora vamos lá. Quando Jesus falou Pai, ele falou Pai. Ele falou Deus. Até aqui ele estava conectado com o Pai. Mas ele sabia que chegaria o momento dele se separar. E é interessante que ele fala que não seja feita a minha vontade. Qual que era a vontade de Jesus? A lei e a vontade de Deus? Jamais. A vontade dele era continuar permanecendo com o Pai, porque desde a eternidade eles estão juntos. Mas ele sabia que aquele dali era um momento crucial onde ele iria se separar. E ele diz: passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? O cálice do pecado da humanidade. Aquele que nunca pecou, agora assumiria o pecado de todos nós. Ou seja, ele assumiria a nossa culpa. Ele assumiria a nossa transgressão. Aquilo que era para ser imputado em nós, foi imputado nele. Ele aceitou, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor, que estás nos céus. E aí a gente vê todo o processo agora da crucificação se desenrolando e acontecendo. Jesus sendo açoitado, Jesus sendo cuspido, sua barba foi arrancada, foi chicoteado mais de 39 vezes, quando um soldado romano estava de boa vontade ainda, mas naquela época eles não estavam. Um Jesus que multiplicou pães e peixes e que sustentou uma multidão, ouviu dessa própria multidão: crucifíquio, crucifíquio. Mas ele não se importou. Um Jesus que, no dia que estava sendo julgado pelo povo, assumiu o lugar de um homem chamado Barrabás. Barrabás, que era um homem perigoso, foi liberto porque Jesus assumiu a culpa dele. O tempo todo, Jesus assumindo a condição da humanidade, até que, de fato, ele sobe para aquela cruz. E naquela cruz, ele aceita e assume todas as nossas mazelas.
Gálatas 3,13, é que fala sobre isso. Só foi possível Jesus assumir os nossos pecados, Josi, foi porque ele entendeu o propósito e ele cumpriu a palavra. Tanto é que a Bíblia diz que se um grão de trigo caísse na terra e não ficasse, e não morresse, ficaria ele só. Mas se ele morresse, Josi, ele produziria vários da mesma espécie. O que isso mostra? Isso mostra que se Jesus tivesse vindo na terra e decidisse não morrer, ele ficaria sozinho. Ele seria o único filho de Deus. Mas não era esse o propósito do Pai. O propósito do Pai é, eu vou plantar um, mas desse um, eu vou colher milhares. Agora, como isso era possível? Se o grão de trigo morrer. Ninguém, Josi, pôde tirar a vida do nosso Senhor. Ninguém, a não ser que ele, de fato, deixasse morrer. Ele falou, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Ele diz, sou eu que entrego por livre e espontânea vontade. Sou eu que decido ir para esse lugar. Que lugar é esse? Morte de cruz. Uma das piores mortes que havia naquele tempo do primeiro século. Tanto é que nós vemos em Gálatas 3,13, que diz que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E naquele madeiro, Jesus assume toda a nossa transgressão, é imputado nele, mais uma vez, os nossos pecados, que é onde, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala de forma muito clara, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado. A gente não pode mudar esse versículo, José, nós não podemos dizer aquele que foi pecador. Não, porque pecador é aquele que anda na prática do pecado. Jesus nunca pecou. Ele assumiu os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Aí nós vemos agora como homem ele se identificou conosco. Mas na cruz, ele nos substituiu. O que ele está falando aí, Josi? Renato e todos os homens. E ele não está falando de igreja, não, porque Deus amou o mundo. É para todos os homens. Esse é o sacrifício que eu estou fazendo como propiciação e expiação. O que é propiciação? É apaziguar a ira. O que é expiação? É levar para bem longe da humanidade o que nós chamamos de pecado. Jesus falou assim, eu assumo no meu corpo de carne essa condição. Foi naquela cruz aonde pregos transpassaram as suas mãos, ou melhor, na linguagem judaica, os seus pulsos, porque nas mãos não seria o suficiente para poder suportar o peso do corpo. E aí, nos seus pés, também foi transpassado um prego. Na sua cabeça, foi colocado coroas de espinho sírio, com mais de 2,5 centímetros, para você ter ideia. Repartiram a sua capa, o seu corpo estava completamente deslacerado, ele era uma ferida aberta. Isaías chega a dizer que quando contemplava ele, não tinha formosura alguma. Isaías não está falando que Jesus não era bonito, ele está falando que Jesus assumiu a nossa feiura do pecado. E naquela cruz, ele clama e diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que agora na cruz é que Jesus fala Deus meu. Antes disso ele só chamava de Pai, porque ele estava em comunhão. Mas no momento que ele assume os nossos pecados, naquela cruz ele diz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque Isaías diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E naquele momento Jesus estava assumindo o nosso pecado. Era necessário que ele passasse por isso. Colossenses vai falar isso de uma forma muito clara e evidente para nós, que naquela cruz ele despojou todo o principado e potestade, todo o poder e domínio. Ou seja, a Bíblia fala isso de forma muito clara em 2 Coríntios, que se os poderosos desse século soubessem que estavam crucificando o Rei da Glória, eles jamais teriam crucificado Jesus. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, os poderosos desse século aí está falando de espíritos malignos influenciando homens naquela época a fazerem o que fizeram com ele. Se eles soubessem que estava matando uma semente que através dela multiplicaria outros, ele jamais teria feito. Talvez o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, estava pensando que estava matando mais um profeta.
Verdade. Mas na verdade ele não estava matando, até porque Jesus falou, ninguém tira a minha vida, sou eu que entrego. Jesus estava se entregando como oferta pelos nossos pecados. Para quê? Para nos trazer de volta. E aí nós vemos todo esse processo desenrolando, e Jesus, naquele momento de cruz, eu vou falar sobre isso, só para a gente entender um pouco mais, haviam 2 ladrões, um na sua esquerda e o outro na sua direita, Lucas capítulo 23, verso 43, e aí o que estava à esquerda estava blasfemando com ele, falando, já que o Senhor é Messias, desce daí mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro que estava à direita disse, olha, fica quieto aí, parafraseando, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez para estar aqui. E ele olha para Jesus na cruz, ele olha para Jesus e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembre-te de mim. Sabe o que Jesus diz, Josi? Ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Ou seja, alguém nos 45 minutos do segundo tempo, sendo crucificado, não era qualquer pessoa, era um ladrão, malfeitor, mas ele chegou e falou, Senhor, quando entrares no teu reino, ele sabia que Jesus tinha um reino, ele sabia que Jesus não era desse mundo, ele sabia porque sabia que Jesus estava ali como um salvador, ele teve essa convicção, e ele falou, Senhor. Quando ele diz Senhor, a gente olha lá para Romanos capítulo 10, verso 13, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus, de uma forma maravilhosa e não religiosa, não falou para ele, rapaz, você nunca passou pelas águas, rapaz, você nunca visitou um templo, rapaz, você nunca obedeceu à lei e nem os profetas, não. Jesus olhou para ele de uma forma tão graciosa, sem nenhuma religiosidade, independente se serviu a Deus ou não na terra. Deus não tem problema nenhum em alcançar alguém que está nos seus últimos minutos de vida e que não fez nada para ele. E Jesus virou para ele e falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, os pecados que eram daquele ladrão foram imputados nele naquele momento, porque ele reconheceu que ele era o sacrifício. Jesus, suspirando, e aí vieram alguns romanos, pegaram um caniço, colocou uma esponja, amarrou a esponja, e levou na boca, embebedou de vinagre, levou à boca de Jesus. Que esponja era essa? Esponja que eles utilizavam para poder fazer as suas necessidades. E levou na boca do nosso mestre. Nossa. Completamente humilhado. Assumiu a nossa humilhação. Naquela cruz, tudo isso que ele passou, José, a gente precisa entender, pelo amor de Deus, sobre isso. Ele estava colocando sobre ele o que era nosso, mas que através dele também nós pudéssemos receber o que era dele. O que é uma substituição? É uma troca. O que ele está falando, Josi? Josi, eu assumo o seu pecado para você assumir a minha justiça. Josi, eu assumo a sua morte para você assumir a minha vida. Josi, eu assumo a sua enfermidade para você assumir a minha saúde plena. Josi, eu assumo a sua miséria para você assumir a minha prosperidade. Eu estou fazendo uma substituição com você. E se eu estou fazendo uma substituição com você, é para que você não viva essa vida mais como você vivia. Na verdade, nem podemos chamar isso de vida. Ele está falando para que você não mais esteja em morte, mas que a partir de agora você esteja em vida e receba o que eu estou te dando gratuitamente. Depois disso, parafraseando, Jesus olha e diz, Pai, eu te entrego meu espírito. Ele suspirou. Houve grandes trevas naquela noite. Sepulcros foram abertos e muitos foram ressuscitados. E muitos chegaram e falaram, de fato, ele era o Messias. Mas nós sabemos que depois de todo esse processo, Jesus ficou 3 dias e 3 noites, passando por processos espirituais, assumindo a nossa condição. Mas ele falou, assim como Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também importa que o Filho do Homem fique no seio da terra. E aí depois disso nós sabemos que houve 3 dias. No 3º dia, ele ressuscita. Oh, glória! Mas Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E aí eu quero que você entenda isso, por favor. E todos que estão nos ouvindo e assistindo, entenda isso, tá? O que Jesus estava fazendo na cruz? Se identificando comigo e com você. Então ali ele estava sucumbindo toda a primeira criação.
Ele estava levando nele toda a primeira criação, cujo qual o cabeça dessa criação era Adão. E aí ele estava, de fato, levando toda aquela primeira criação que não deu certo. Mas lá dentro do Hades, a Bíblia vai falar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em Efésios capítulo 1, verso 15. Peraí, o Espírito Santo, ele não ressuscitou Jesus primeiramente no corpo físico dentro de um sepulcro. Não, o Espírito Santo teve que ressuscitar Jesus primeiro espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque a morte física só é possível quando existe morte espiritual. Então Jesus na cruz, ele não só experimentou da morte física, ele primeiro precisou receber a nossa morte espiritual. Ou seja, ele se separou de Deus, por isso veio a morte física. Agora Jesus, naquele lugar, ele estava na nossa condição. Mas agora pergunta, alguém que está no Hades, na nossa condição, ele está assumindo o que nós fizemos ou o que ele fez? Claro que é o que nós fizemos. Então, se ele estava assumindo o que nós fizemos, não era justo que ele permanecesse naquele lugar. Nossa. E aí o Espírito Santo, o Espírito de justiça, e aí eu entro aqui numa linguagem diplomática, entrou dentro daquele lugar. E se nós formos parar para parafrasear, a palavra seria: o que um justo que nunca pecou está fazendo aqui dentro sendo punido nessa condição? Ele não pode ficar aí. Eu vou ter que ressuscitar. Só que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo ressuscita Jesus, o Espírito Santo não só ressuscitou Jesus. Lembra que Jesus estava nos representando? Então o Espírito Santo nos ressuscitou juntamente com ele. Meu Deus. Nos tornando o quê? Uma nova criação em Cristo Jesus. Ou seja, não é uma criação como Adão mais. É uma criação inédita. É algo novo em folha. É algo superior. É algo grande. É algo que nós estamos só experimentando e crescendo nisso a partir do conhecimento das Escrituras. E aí, se nós voltarmos para o que Paulo falou, é exatamente o que estava no coração dele. Ele disse: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Agora, vê um versículo antes, 2 versículos antes sobre isso, Josi. Ele fala: ora, o amor de Cristo nos constrange. Vamos lá. O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra amor é a palavra ágape, o amor do tipo de Deus, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não leva em consideração o mal sofrido. Não importa o que o homem fez com Deus, Deus deixou impune isso no homem, mas imputou em Cristo. Ele resolveu o problema do pecado, mas ele provou esse amor ao enviar o seu único filho. Aí Paulo, entendendo a profundidade da redenção, ele diz: olha, esse amor nos constrange. Essa palavra constranger é o mesmo que a palavra curralejo, ou seja, quem é fazendeiro vai saber muito bem sobre isso. É como alguém que coloca uma cerca na esquerda, uma cerca na direita, coloca gados em fileira, e o gado que está no meio, ele não pode ir para trás, ele não pode ir para frente, ele não pode ir para a esquerda e nem para a direita, porque ele está o quê? Encurralado. Paulo está falando: ei, eu estou cercado por esse amor que me constrange. Eu não merecia ele, mas ele me alcançou. Muito forte, né, pastor? Para que eu não viva para mim mesmo. E que eu não posso mais agora considerar uns aos outros de forma natural, mas segundo Cristo. Paulo está falando: uma vez que você entende o amor com que você foi amado, você vai entender agora que você não vai querer viver uma outra vida, porque você entendeu a profundidade do preço que foi pago por você. Você entende que foi a graça que te alcançou e você jamais teria a condição de estar no lugar onde você está se não fosse por ele. Verdade. E é onde ele fala em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aonde Deus prova ser por nós? Pelo fato de nos acusar? Não. Pelo fato de nos salvar em Cristo Jesus. Eu tenho o direito em Cristo de experimentar dessas coisas. O que isso me mostra? Cristo, ele tem o direito de colher da minha vida prosperidade. Cristo, por meio do que ele fez, ele tem direito de colher da minha vida saúde.
Ele tem direito de colher da minha vida, vida em abundância. Porque foi isso que ele plantou em mim. Então, é pelos méritos de Cristo que nós desfrutamos de tudo isso. E não pelos nossos próprios méritos. Nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus por aquilo que Ele fez. Então, quando eu entendo que Cristo é que tem direito de todas essas coisas, então o que eu preciso agora é manifestar. Ou seja, Jesus é digno de receber saúde da nossa vida, é digno de receber prosperidade da nossa vida, é digno de receber vida em abundância que emana de nós. Por quê? Porque foi exatamente isso que ele plantou nas nossas vidas, ou seja, uma nova realidade. Ele tem o direito, ele tem o mérito. Somos atendidos nas nossas orações não é porque o tanto que nós somos bons, mas é o tanto que ele nos tornou bom o suficiente para que nós possamos receber. Então tudo é ele. É tudo sobre ele. Por ele. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro das nossas vidas. É ele. Se tirar Jesus, acabou-se. Mas coloca Jesus, tem tudo. E aí que está um detalhe importante para a gente entender. Tá? A gente precisa ver ele como a nossa suficiência. Nessa nova criação. Tendo ou não tendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. É ter ele como o nosso próprio suprimento. Não é ter ele para ter o que ele tem, mas ter ele para ter o que ele é. É que faz com que as outras coisas também aconteçam em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Nós já estamos encerrando o nosso bate-papo, mas 1 hora aqui de bate-papo é pouco para a gente estar falando de toda essa matéria, a realidade da nova criação. Mas existe o Rema aqui na cidade de Patinga. Eu posso falar que eu sou aluna e já tem 4 meses, né, que a gente está fazendo, eu e meu esposo, e a gente está amando cada matéria. Assim, Deus tem trago revelação para nossas vidas e a gente tem interpretado a Bíblia de outra forma. Nem só revelação, a interpretação, né, muitas vezes. Verdade. E deixa aí, professor, um convite. É um privilégio, né, a gente ter esse centro de treinamento bíblico em nossa cidade, e gostaria de deixar um convite para vocês. É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, quero agradecer a Josi, o Jackson, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra, e eu tenho certeza que assim como eu, vocês foram impactados. O ambiente que nós experimentamos aqui, enquanto nós estávamos conversando, foi sobrenatural, né? E o Rema, a gente não explica, a gente experimenta, né? Vocês veem mesmo a Josi falando do Rema, e se vocês estivessem aqui presencialmente, você veria os olhinhos brilhando, do Jackson também, e a alegria que a palavra pode proporcionar na vida da pessoa. E tendo uma unidade na sua cidade, não perca tempo, corra, faça a sua matrícula, vá investir no seu conhecimento. Tempo de preparação não é tempo perdido. Existe um texto lá em Eclesiastes capítulo 10, no verso 10, que diz: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Ou seja, se você pegar um machado cego e tentar bater em uma árvore, você vai ver que você vai fazer muito mais força para que isso aconteça, para que o corte seja eficaz, e de fato não vai ser. Mas aí tem um momento, quando você para poder afiar o machado, parece que no momento que você parou, dá aquela sensação, ou aquele sentimento de que você não está fazendo nada. Porém, você está afiando o machado, e que quando você decidir bater agora no tronco de uma árvore, você vai ver que você vai ser muito mais eficaz. A mesma coisa diz respeito na nossa vida espiritual. Talvez esses 2 anos do Rema você pense que você está perdendo tempo, mas na verdade você está afiando o seu machado por meio da sabedoria de Deus, a sua vida por meio do conhecimento de Deus, e você vai ser muito mais eficaz, você vai ter muito mais bom êxito no seu cotidiano, na sua vida ministerial, na sua vida como filho de Deus, como marido, como mulher, como filho, como empresário, como empreendedor, não importa qual seja a área. A palavra de Deus, ela é poderosa para te tornar sábio, para que você viva uma vida que agrade a Ele. É interessante também ver que o Rema não é algo idealizado por homem, é uma inspiração de Deus. Tanto é que nós vemos que o Rema ele tem um período praticamente de 2 anos de estudo
E isso também é bíblico. Tanto é que nós vemos isso lá em Atos, no capítulo 19, verso de número 9, aonde o apóstolo Paulo, ele chamou os discípulos para discorrer da palavra, ensinando eles na escola de Tirano, no espaço de 2 anos. E um terceiro versículo, e aí trazendo ênfase sobre essa necessidade de se fazer o rema, você vê Filipe e o eunuco. O eunuco lia uma passagem do profeta Isaías, mas ele não estava compreendendo o que estava lendo. Todas as pessoas, elas leem para compreender, mas nem sempre elas fazem uma interpretação certa para entender ou compreender o que está lendo. Até que Filipe se aproximou da carruagem, conforme o Espírito Santo o auxiliou, e aí chegando lá, ele perguntou para o eunuco: você entende o que você está lendo? O eunuco, com humildade, sendo um homem de alta patente, conhecedor, ele também era alfabetizado, um homem de uma alta posição, porque ele era um oficial da rainha de Candace, não era qualquer pessoa, mas humildemente, independente do seu ofício, ele chegou para Filipe e falou: como posso compreender se não houver quem me ensine? Então nem sempre quando você abre a Bíblia, você vai conseguir compreender o que você está lendo, a não ser que você tenha auxílio de pessoas habilitadas, capacitadas pelo Espírito Santo para te ajudar a compreender. A Bíblia fala que a unção do Espírito nos ensina todas as coisas, mas essa unção passa por meio de homens que são levantados por Deus para poder fazer com que você chegue no pleno conhecimento da verdade. Filipe para o eunuco foi um rema, onde ele disse que ajudaria o eunuco a compreender. Ele sentou na carruagem e ele começou a explicar sobre a passagem que estava escrita sobre Jesus Cristo, mencionada pelo profeta Isaías. Com isso, ele recebeu salvação, foi batizado nas águas e desfrutou de grandes coisas da parte de Deus. Veja que o conhecimento, quando ele chega para a sua vida, ele abre portas para que você experimente daquilo que o céu já está disponível da parte de Deus para te dar. Então não perca tempo, venha fazer o Rema, tem um Rema nessa cidade. O Centro de Treinamento Bíblico Rema hoje é um dos seminários bíblicos mais conceituado em todo o mundo. Então você é o nosso convidado especial para estar conhecendo aqui na cidade de Ipatinga, e eu tenho certeza que quando você pisar lá dentro, você não será mais o mesmo. É uma escola interdenominacional. A partir dos 16 anos de idade, uma pessoa que é cristã, ela pode chegar lá e, com o desejo de aprender a palavra, fazer a sua matrícula e estudar e viver os melhores 2 anos da sua vida. Obrigado pela sua participação, obrigado por nos ouvir. Nós amamos você e conte com a gente sempre. Um beijo no coração e até mais. Nós já estamos encerrando e te vejo no próximo Te Vejo na JMJ TV. Até mais.